Boa noite, tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus Cristo esteja se fazendo presente nessa noite no lar de vocês. Aqui é a Mayara que está falando com vocês e nós vamos estudar hoje um texto que está em Mateus 26, de 36 a 46. Eu vou estar lendo com vocês e depois nós vamos estar estudando um pouquinho sobre este texto. O tema é Jesus no Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Esse texto é um texto muito forte e é um acontecimento um pouco antes da crucificação de Jesus. Acontece um pouco antes de Jesus ser preso, tanto que o próximo texto é sobre a prisão de Jesus, e depois, um pouco mais para frente, a crucificação de Jesus. Então a gente consegue ver ali a agonia, né? A angústia que ele estava sofrendo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é isso. É o versículo 41, que diz assim: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso me chamou muita atenção. Muitas vezes, por muito tempo, na verdade, a gente acabou entendendo de forma errada esse versículo. Quando as pessoas falam a carne é fraca, a gente imagina que a carne é fraca para pecar, a carne é fraca para cair em tentação, a carne é fraca para cometer um adultério, a carne é fraca para fazer coisas que desagradam a Deus ou machucam o seu irmão. E na verdade esse texto não é isso que a carne é fraca quer dizer. Está dizendo exatamente o oposto. O espírito está pronto. Pronto para quê? O espírito está pronto para orar, mas a carne é fraca. Então, na verdade, quando fala a carne é fraca para fazer as coisas que agradam a Deus, para obedecer a Deus. Porque a nossa tendência é ter a carne forte para fazer aquilo que desagrada a Deus. A carne é forte para pecar, mas a carne é fraca para buscar, para orar, para ler a Bíblia, para louvar. A carne é fraca. Exatamente para isso a carne é fraca. Então, uma pregação que eu escutei essa semana fala que nós temos que fortalecer, né, o nosso espírito. Fortalecendo o nosso espírito, buscando, orando, lendo a palavra, nós vamos conseguir controlar a nossa alma,
porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O espírito, estando ligado a Deus, ele vai ser transformado, ele vai ser uma nova criatura. Mas não para por aí. Nós temos uma alma que é forte para fazer aquilo que não é certo. É uma luta constante internamente. Então, o que nós temos que fazer? Fortalecer o nosso espírito. Fortalecendo o nosso espírito, nós vamos ter uma alma controlada pelo espírito. A alma são as nossas vontades, aquilo que a gente tem vontade de fazer. Então, controlando assim, através do Espírito Santo, a nossa alma, nós vamos fazer o corpo obedecer. Então, na verdade, o sucesso para fazer com o seu corpo aquilo que agrada a Deus, obediência ao Senhor, é você estar com o seu espírito forte. Nós temos que fortalecer, da mesma forma que fala na Bíblia que não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, é exatamente isso. Alimentar o nosso espírito para assim controlar a nossa alma e fazer o nosso corpo obedecer da forma correta. Esse texto, então, é o texto que eu queria deixar hoje para vocês, que a gente possa estar pensando nisso e que a gente possa estar se esforçando, porque muitas vezes a gente não tem vontade de ler, a gente não tem vontade de orar, mas nós temos que nos esforçar e, em obediência ao Senhor, praticar as disciplinas espirituais. Um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe a sua vida.